Agora nós iremos ouvir aqui o nosso juiz Ney Maranhão, né? Maranhão, a hora que eu vi o sobrenome, muito pesado, né? Estado belíssimo do nosso país, né? Verdade, Ney Maranhão. E eu também, né, dentro daquele meu trabalho nas férias, né? Talvez eu tenha até que cobrar um dano existencial, porque eu estava em férias e não tive direito à desconexão, hein? Tem mais esse detalhe aqui. E eu tive a oportunidade de ver uma entrevista do nosso juiz Ney Maranhão, que ele concedeu, ele estava me falando aqui, que foi para a Matra, há alguns anos já, né? Mas foi muito interessante, eu apenas quero sublinhar rapidamente, viu? Não vou ler a entrevista do Dr. Maranhão, não, que é extensa. Mas eu achei legal. Ele começou com 20 anos, né, na vara de Marabá. 20 aninhos. Entrou com 19, 20 aninhos. E começou, como costumo falar, e sendo redundante, começou pelo começo, que eu sempre falo que é o correto na nossa área, como servidor. Começou lá no atendimento, lá no balcão de atendimento, não é? Que muitas vezes, lá nas varas do trabalho por onde eu passei, né, então, juntas, quando o servidor chegava, onde vou trabalhar? Vai trabalhar lá no balcão, vai atender os advogados, né, doutor Chadinício. Então, achei muito interessante, é importantíssimo, imagina a sua experiência. E depois foi galgando outros cargos lá na secretaria, foi diretor de secretaria e, posteriormente, prestou concurso para juiz, né? E assumiu, está na vara de Macapá. É isso? Foi titular da vara de Macapá. Um outro detalhe que eu tomei a liberdade aqui dessa investigação, entre aspas, né, que eu fiz aos nossos expositores, descobri também que ele defendeu a tese dele de doutorado aqui na USP, com a orientação do nosso Guilherme Feliciano, né, que é do nosso juiz aqui, da 15ª região, que foi meu juiz auxiliar quando estava na vice-judicial, por acho que cerca de 6 meses. Então, eu imagino aqui a responsabilidade do doutor Maranhão ter sido orientado pelo Guilherme, e o Guilherme ter sido o meu juiz auxiliar. Então, é uma coisa meio complicada aqui. Bem, dito essas palavras, eu quero agora já ressaltar que o nosso ilustre expositor, ele é professor na Universidade Federal do Pará, é doutor em Direito do Trabalho pela USP. E como ressaltei ao final também, para os dois aqui na nossa conversa aqui, é juiz do trabalho, né? Deve sentir tremendamente orgulhoso. Todos que me conhecem sabem que sou um defensor incansável da nossa instituição. Os colegas, principalmente aqueles da minha Câmara, não aguentam mais dizendo que eu falo que sou juiz há 33 anos. Né? Já não aguento mais, mas eu peço sempre licença para repetir. 33 anos, que muitas pessoas que estão aqui não têm nem essa idade. Então, para mim também, um grande orgulho. Estava falando para o nosso doutor Maranhão, que eu sou um defensor incansável da nossa instituição. Mas vamos ouvir o doutor Ney, né, que nos interessa aqui, e não a mim, novamente. Acho que estou falando muito aqui, estou achando que estou exagerando. O doutor Fernando me convidou, né? Tudo bem, estamos aqui. Bem, doutor Ney Maranhão, com a palavra, então, vamos ouvir aqui. Fique à vontade. Bom dia a todos. Eu quero expressar a minha gratidão por poder estar com vocês. Esse é um evento bastante concorrido, bastante esperado, aclamado, e eu me sinto verdadeiramente honrado, lisonjeado de estar com vocês, por uma oportunidade ímpar de poder compartilhar alguma coisa das reflexões que possuo a respeito do tema. Eu queria cumprimentar o querido desembargador Eduardo Zanella, uma simpatia, um amor de pessoa, já introduziu de forma bem pertinente o tema, já nos colocou basicamente aquilo que significa o dano existencial, já abordou até o aspecto do direito italiano, né? Então já encurtou um pouquinho a minha fala, mas, querido, muito obrigado, viu, pela simpatia,
pela alegria e o entusiasmo com que nos recebe, né, e nos recebeu desde que fomos apresentados. Quero registrar também a alegria recíproca, né, a admiração recíproca pelo meu amigo e irmão, Jorge Bolsinhas, pessoa que eu nutro grande admiração e que não realmente hesito em elogiar. O Jorge, além de todos os seus predicados acadêmicos, científicos, é um ser humano maravilhoso e eu tenho uma dívida e uma gratidão impagáveis, porque o Jorge me recebeu na sua residência no tempo que eu estive cursando doutorado aqui em São Paulo. Então, eu saí de Belém. Eu sou Ney Maranhão, moro em Belém, mas trabalho em Macapá. É um negócio meio complicado. Eu vou complicar mais ainda. Eu nasci em Gama, Distrito Federal. Não sei, nunca fui, não sei nem como é que é lá. Então, a minha mãe estava numa viagem, passou mal e eu nasci. Literalmente. É verdade. E aí, então confundem às vezes, né? O Ney Maranhão, mas ele mora em Belém e trabalha em Macapá. Eu quero cumprimentar também, eu queria ter a satisfação de cumprimentar o doutor Fernando Borges, presidente do tribunal, doutor Francisco Jordânio, dileto amigo, companheiro, né, ali no TST nas comissões, que tenho uma grande admiração e amizade, doutor Manuel Carlos Toledo Filho, que eu tive o prazer de conhecer finalmente pessoalmente, admiro bastante, doutor Lorival Santos, a simpatia, né, um homem que também nutro grande admiração. Doutora Ana Paula Pellegrina Lockman, também tive a oportunidade de cumprimentá-la. E vários amigos e colegas que eu tenho aqui, eu vou parar por aqui, cumprimentando a todos na pessoa dessas figuras ilustres. Pois bem, vocês já perceberam que nós fizemos uma distinção de conteúdo das falas, e o Jorge ficou com a possibilidade de traçar o contorno nuclear daquilo que é o dano existencial. Então, o professor Jorge já nos colocou, né, aquilo que significa o dano existencial na sua essência, na sua estrutura, e também aquilo que toca ao nosso campo de pesquisa mais específico, que são as suas repercussões nas relações de trabalho. A mim coube falar um pouco de aspectos um pouco mais adjacentes, gerais, para podermos tentar fechar alguma coisa interessante para a reflexão de todos nós. Vocês já devem ter percebido que a figura do dano existencial, ela é uma figura essencial para o direito. Eu começo dizendo isso por quê? Porque para algumas pessoas pode parecer um tanto quanto exagerado, ou até mesmo um absurdo, fazer reflexões ou comentários a respeito de nuances da vida íntima ou privada, ou mesmo projetos de vida dos trabalhadores. Nós somos acostumados a pensar no trabalhador como uma peça de engrenagem, nós somos acostumados a pensar no trabalhador numa perspectiva intrinsecamente trabalhista, enquanto um agente que está inserido numa engrenagem laboral. Nós estamos acostumados a pensar o trabalhador apenas enquanto instrumento útil a essa engrenagem de trabalho, na sua capacidade de trabalho, naquilo que ele contribui e na utilidade que ele tem nesse microcosmo que é a relação trabalhista. E, às vezes, olvidamos dimensões outras desse trabalhador que significam tão somente uma expressão da sua própria existencialidade como ser humano. Então, da mesma forma como cada um de nós nutre projetos pessoais, da mesma forma como cada um de nós estabelece vínculos pessoais, familiares, sociais, profissionais, da mesma forma como nós temos uma existência que suplanta em muito aquilo que nós somos no trabalho e que fazemos no nosso trabalho, há uma resistência, de alguma forma, a se compreender que também o trabalhador, ele comporta e possui uma existencialidade, interesses próprios, que são também importantes e merecem uma tutela especial do direito. Então, quando nós falamos no trabalhador que sofre um acidente e que, embora para fins de a relação de emprego, ele mantenha íntegra a sua capacidade de trabalho, entretanto, na sua vida privada, ele se vê incapacitado ou diminuído
no exercício da sua habilidade futebolística, né? Isso parece um pouco estranho, mas é uma dimensão, é um espectro, é uma faceta da vida de um ser humano que não tem ligação direta com o mundo do trabalho, mas que pode sofrer influências arbitrárias, pode sofrer repercussões deletérias e que precisam ser trazidas à discussão também no mundo do trabalho. Se essas lesões e se esses prejuízos decorrem, de alguma forma, de um ato, uma ação ou omissão patronal, por exemplo. Por isso que eu comecei dizendo que o dano existencial é essencial para o direito, porque ele nos permite refletir a pessoa do trabalhador além de alguém que está integrado numa estrutura trabalhista. Consegue enxergar nele uma dimensão de ser humano, de dignidade, portador de dimensões que merecem também referência e proteção. Em suma e em síntese, dano existencial importa reconhecer no outro aquilo que ele tem por natureza, uma dimensão existencial, respeitável, protegida pelo direito. Nos faz nos tornar mais humanos, nos faz nos tornar mais sensíveis à realidade das pessoas. Por isso que eu digo que o dano existencial, apesar das múltiplas discussões jurídicas que ele aborda, que ele contém, ele nos faz pensar o trabalhador numa perspectiva que talvez nós não estejamos tão acostumados. Como ser humano, que também tem esferas de relações, projeções de vida, interesses, práticas, que muitas vezes para o mundo específico do trabalho não são tão interessantes, não são importantes, mas para a figura humana, para o ser humano trabalhador, são indissociáveis, são inafastáveis, são igualmente protegidas. Agora, gostaria de voltar um pouquinho para tentar contextualizar essa figura do dano existencial dentro da perspectiva da teoria geral da responsabilidade civil. Talvez um pouco dessa dificuldade não se dê porque haja algum tipo de preconceito no tocante às questões trabalhistas, especialmente da figura do trabalhador, mas talvez porque não se tenha ainda uma dimensão, um conhecimento, uma assimilação dos fluxos contemporâneos da responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela se remodelou, ela se reestruturou, ela tem um redimensionamento que é um redimensionamento que nós diríamos de 180 graus. Nós não podemos mais pensar a responsabilidade civil no contexto anterior, que é o contexto do paradigma da modernidade, onde a base normativa central era o Código Civil, onde o valor preponderante era a liberdade, o empreendedorismo, aqui é um Estado liberal mesmo, o exercício desse direito fundamental importantíssimo da liberdade. O critério legitimador da responsabilidade está centrado no fator culposo, onde o pressuposto é um ato ilícito, uma violação de um dever, o descumprimento de um dever, onde a tutela da propriedade ela enseja uma ótica intrinsecamente patrimonial, responsabilidade civil voltada geralmente para reprimendas que redundam em pecúnia, que redundam em dinheiro, e o foco no ofensor. Porque se a ideia da responsabilidade civil na perspectiva tradicional, clássica, é valorizar o exercício da liberdade, de modo que só haverá ressarcimento, só haverá reparação, se existe violação do ordenamento jurídico, se existir ato ilícito, nós temos o foco, então, no ofensor. Nós temos a ótica da busca da reprovabilidade da sua conduta. Todas as vezes que vinham, na perspectiva clássica ou tradicional, uma discussão a respeito de responsabilidade civil, na nossa mente, intuitivamente, nós acabamos buscando primeiro onde está a violação do ordenamento jurídico, onde há a reprovabilidade da conduta do ofensor. Veja que a nossa ótica se volta enfaticamente para a figura de quem pratica o ato danoso ou lesivo. Entretanto, nós vivenciamos uma responsabilidade civil reformatada, uma responsabilidade civil reorientada a atender valores existenciais.
E esse fluxo normativo é um fluxo normativo que não é característica do Brasil, é um fluxo normativo que estampa e expressa uma linha de pensamento que nós diríamos humanista. Nós diríamos voltada para o resguardo, para a proteção e para a promoção da dignidade humana. Porque o direito, pós-Segunda Guerra Mundial, enveredou bem para a proteção de direitos existenciais, quando contraposto à proteção de direitos intrinsecamente patrimoniais. E aí a responsabilidade civil se estrutura numa base constitucional. O valor preponderante passa a ser solidariedade. Nós temos um critério legitimador do risco. Já não se pensa numa reprovabilidade de conduta do ofensor. Nós já pensamos, inclusive, na chance de haver responsabilidade civil sem ato ilícito. O pressuposto é o chamado dano injusto, que a professora Giselda Hironaka, da USP, muito bem trabalha, trazendo do direito italiano a perspectiva de uma responsabilidade civil humanizada ou constitucionalizada. Tutela da dignidade humana implica necessariamente o abraçar de uma ótica existencial e o foco na vítima. Veja que a responsabilidade civil contemporânea lança foco, chama-nos a atenção não para o ofensor e a reprovabilidade de sua conduta, mas para a vítima e a ressarcibilidade ou reparabilidade do dano. Esse dano é injusto. É isso que legitima reflexões como a que nós fazemos hoje. A reflexão a respeito da proteção da vida de relações, da proteção de projetos de vida que merecem uma tutela jurídica adequada e contundente. Por quê? Porque o fluxo da responsabilidade civil se volta para abarcar, proteger e resguardar o homem na perspectiva da sua própria dignidade. Bom, 3 assertivas rápidas sobre o tema, assertivas teóricas que me permitem continuar trilhando o caminho da constitucionalização da discussão. Em primeiro, porque a responsabilidade civil, ela acaba tutelando esse dano existencial e ratifica o que eu acabei de colocar para vocês. Ela simplesmente espelha uma tendência benfazeja, alvissareira da própria teoria da responsabilidade civil. Essa tendência de alargamento dos interesses passíveis de tutela jurídica. Recentemente, nós vimos as discussões colocadas na mídia a respeito de um chamado dano espiritual, decorrente da queda do avião da Gol, no Mato Grosso, onde se discutiu, houve um acordo, a afetações ao meio ambiente cultural dos índios que vivem na região, que se viram impossibilitados de transitar sobre todo o terreno onde os destroços do avião caiu, porque eles acreditam na sua crença que aquele lugar se tornou amaldiçoado. Houve derramamento de sangue, houve mortes. Então aquilo causou um prejuízo não só na sua vida cotidiana, mas também houve uma afetação intolerável de uma perspectiva cultural, e deram o nome de dano espiritual. Eu não sou muito, eu não tenho muita simpatia em carimbar e criar nomes à torta e à direita dos danos. Eu não tenho essa simpatia. Mas isso não significa que nós devamos fechar os olhos aos interesses imateriais e existenciais que merecem tutela jurídica. Isso eu não tenho dúvida. A segunda assertiva é do direito do trabalho. Quando nós estudamos direito do trabalho, e aqui eu trago as lições do professor Guilherme Feliciano, aqui eu tive o prazer de ser orientando e monitor, nós sabemos que o direito do trabalho ele tem não só uma perspectiva e uma função de estabelecer um mínimo ético civilizatório, mas ele também tem uma função social ou promocional, que é o de aumentar, elevar esse patamar civilizatório. E também haveria uma terceira função que pode ser chamada de função civilizatória propriamente dita, que é de maximizar, levar ao máximo, ao extremo, o resguardo de democracia e direitos humanos nas relações de trabalho. E o que nós vemos é que a figura do dano existencial permite uma feliz coincidência das funções civilizatórias da própria responsabilidade civil, ao proteger hoje aspectos e interesses existenciais, com funções do direito do trabalho que buscam tutelar o trabalhador, não apenas como instrumento
inserido no microcosmo trabalhista, mas também como um ser humano que merece proteção e resguardo na sua dignidade, em todas as dimensões e expressões dessa dignidade. E a terceira assertiva que eu faço é que o dano existencial guarda relação direta com essa cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana, uma linha teórica estabelecida na Itália pelo professor Pietro Perelingieri e que foi trazida ao Brasil pelo professor Gustavo Tepedino. O que significa isso? Significa que a nossa Constituição Federal estabeleceu um marco humanista, existencialista, e que isso significa, porque os princípios também têm força normativa, que nós temos balizas e fluxos normativos que devem tender, quando possível, à máxima proteção da dignidade humana. Por isso, esse fluxo permite o que nós chamamos de uma visão holística do homem, integral, completa. O homem na sua perspectiva física e também mental. O trabalhador não só como elemento importante no trabalho, na sua capacidade de trabalho, mas também como ser que merece tutela nas suas dimensões privadas, íntimas, nas suas dimensões de projeções de vida legítimas que todo ser humano possui. Essas três assertivas permitem que a gente continue afirmando que o dano existencial é uma figura constitucionalmente imprescindível para que a gente possa enxergar o trabalhador na perspectiva adequada como portador de dignidade e de merecimento. Bom, agora, como nasceu essa história de dano existencial, o nosso querido desembargador já falou, foi na Itália. Agora, nós precisamos entender o contexto específico vivenciado pelo direito italiano que suscitou o nascimento do dano existencial. E eu permito a vocês relatar, ainda que em voo de pássaro, o que aconteceu na Itália. Na Itália, houve, como no Brasil, uma ideia primeira de que não haveria possibilidade de ressarcimento de danos imateriais. A própria ideia de ressarcir com dinheiro violações a direitos imateriais era chamada por Gaba como antiética. Existiam resistências morais, jurídicas, tremendas para se pensar na reparabilidade do dano imaterial. Depois, nós sabemos, o professor Aguiar Dias estabelece um esclarecimento, dizendo que essa reparação de danos imateriais, ela não pode ser vista more geométrico, não é algo como um dano material, que você conta, você sabe quanto que a pessoa perdeu em dinheiro. É uma aproximação, é uma figura jurídica. E isso começou a abrir alguns espaços. Mas na Itália, o que tem de interessante é que o artigo 185 do Código Penal italiano, que é de 1930, ele avançou no sentido de estabelecer, finalmente na Itália, pela primeira vez, a possibilidade de se reparar lesões a interesses imateriais. Entretanto, esse dispositivo vinculou necessariamente a reparabilidade dos danos imateriais a crime. Só existia reparação de danos imateriais num contexto penal. Se nós estivéssemos diante de crimes judicialmente reconhecidos e se existisse afetação imaterial, caberia reparação. Toda a miríade de situações da vida civil, das relações civis, contratuais, estavam fora de reparabilidade, se existisse algum prejuízo a danos imateriais, porque assim estava estabelecido na Itália. Veio então o Código Civil italiano, que é de 1942, no artigo 2043 estabelece uma cláusula geral de reparabilidade de lesões, e infelizmente no artigo 2059 ele tem um dispositivo específico para danos não patrimoniais, estabelecendo que a reparabilidade desses danos imateriais se daria nos termos da lei. O que aconteceu? A jurisprudência italiana enveredou contundentemente pela linha restritiva, porque entendia que se o Código Civil, embora reportando a reparabilidade de danos imateriais, ele estabeleceu que era nos termos da lei, e se a lei italiana que regrava isso era o Código Penal, dizendo que só cabia reparabilidade nesse campo se fosse crime, tudo ficou do mesmo jeito. Ficou do mesmo jeito. Não houve alteração no sistema jurídico italiano, porque a jurisprudência
abraçou a ideia restritiva de que reparabilidade de danos imateriais só acontecia quando estivéssemos em situações do direito penal, de crime. Vem a Constituição italiana e estabelece em 1948, no artigo 2º, no artigo 32, uma proteção ampla dos direitos invioláveis do homem, direitos de personalidade, e também, especialmente, o direito à saúde. Começam, então, as reflexões que são oriundas do pós-Segunda Guerra, um direito renovado, um direito principiológico, um direito humanista, um direito reformulador, e isso começa a influenciar a doutrina italiana. O professor Perelingieri, então, faz uma luta acadêmica tentando reinterpretar o Código Civil. E ele consegue êxito, depois de muita luta, ele consegue fazer uma análise constitucional do artigo 2059 do Código Civil italiano e permite, então, a conclusão, depois de muita persistência acadêmica e também diante da coragem dos juízes italianos, de abrir espaços, entrar por caminhos, brechas, usando a hermenêutica constitucional para começar a dar ressarcimento a danos imateriais. Para isso, eles tiveram que construir teoria que fizesse uma rígida distinção entre os danos imateriais, propriamente ditos, ligados ao dano moral, e aqueles que são ligados ao dano imaterial do Código Penal. E aí eles enveredaram por uma linha de criar novos danos, de dar nomes a novas reparabilidades a danos imateriais, para tentar sair daquela restrição que existia no Código Penal. E eles, então, criaram as figuras do dano biológico e do dano existencial. Dano biológico, em termos mais diretos, é uma afetação na saúde, né? Verdadeiramente a doença mental ou a violação abrupta da própria harmonia física. E o dano existencial como uma figura específica de dano moral que começou em razão das restrições do ordenamento jurídico italiano a ganhar força como um ente autônomo, justamente para poder gerar um ambiente jurídico mais favorecedor à proteção dos interesses imateriais do homem, que pela Constituição italiana estavam merecendo tutela, mas a tutela tinha dificuldades de acontecer por causa dessas compreensões inadequadas do sistema jurídico italiano. Esse é o contexto específico do nascimento do dano existencial. Uma pulsão, uma coragem de tentar criar construções jurídicas que permitissem tutelar o ser humano em todas as suas dimensões de dignidade. Isso permitiu nascer a figura do dano existencial, finalmente reconhecida na corte italiana, e que vem depois, a corte italiana reconheceu que não há autonomia ao dano existencial, ele simplesmente expressa uma faceta do dano moral. Bom, no Brasil, nós tivemos a dificuldade inicial da irreparabilidade do dano imaterial, né? De início, falar de reparação de dano moral era um absurdo. Mas com a Constituição Federal de 88, nós, no Brasil, não temos as peias, os freios, as correntes que tinha o direito italiano. Desde a nossa Constituição de 88, o dano moral, a proteção dos interesses imateriais são plenamente tuteláveis, plenamente ressarcíveis. Nossos incisos 5 e 10 do artigo 5º falam da reparabilidade por dano moral, dano imaterial, e nós, pela jurisprudência, com a liberdade íncita ao sistema jurídico brasileiro, permitiu-nos, inclusive, criar a figura do dano estético. Uma figura extraída da exegese sistemática dos incisos 5 e 10 do artigo 5º. E o STJ fixou e pacificou o entendimento da cumulatividade entre dano moral e dano estético. A jurisprudência brasileira reconheceu, com alguma resistência no início, mas hoje reconheceu a figura do dano existencial. É uma história que eu acredito representativa da sensibilidade do juiz brasileiro. Aliás, o professor Caio Maio Pereira da Silva sempre dizia que em tema de responsabilidade civil, doutrina e jurisprudência sempre marcharam adiante dos códigos. É impressionante como nós, com a sensibilidade
com senso de justiça, doutrina e jurisprudência sempre fizeram sempre pautaram o tema da responsabilidade civil bem além e adiante da frieza do texto da lei, né? Isso é uma coisa muito nossa. E a jurisprudência recebeu bem o dano existencial. Hoje está bem sedimentado. O TST fala bem de dano existencial, tutela o interesse imaterial da existencialidade do trabalhador. Havia uma preocupação de início, né, sobre quando o advogado pedia dano existencial, mas o juiz entendia, por exemplo, professor Jorge, que o dano existencial é autônomo. Eu me surpreendi, eu sei que existem decisões ainda de juízes com vez um pouco mais formal, né, estabelecendo a improcedência, porque ele acredita que o dano existencial é uma expressão do dano moral, né, então essa reparação não caberia porque ele pediu errado. Mas não, a tendência do juiz brasileiro, inclusive no TST, foi de ter maleabilidade, foi de entender a coisa fora desses rigores formais. E hoje, muito mais ainda, que nós temos um Código de Processo Civil que estabeleceu um princípio importantíssimo, que é o princípio da primazia do julgamento de mérito. Então, realmente parece-me um excelente caminho, principalmente para nós que somos juízes sensíveis, sociais, e que temos uma percepção de processo extremamente peculiar e diferenciada daquela que é nutrida pelos processualistas civis. Então, é um bom caminho. Mesmo que o juiz entenda que o dano existencial não comporta autonomia, e eu sou um, mesmo assim, ele tem a sensibilidade de analisar o caso e tutelar o direito material que está sendo colocado, especialmente porque ele tem uma magnitude diferente, porque trata de dimensões da existencialidade humana. E aí nós temos jurisprudência, jornada das 14 às 18, o professor Freire Pimenta diz, não se trata de horas extras, de meras horas extras, mas de jornada exaustiva, indigna e inconstitucional. Muito bem colocado pelo professor Jorge Bolsinhas, simplesmente praticar jornada extra habitual, ou a famosa jornada extraordinária ordinária, isso não implica, por si, reconhecer o dano existencial. Há que se ter mais. Há que se ter mais. O professor Maurício Godinho Delgado, por exemplo, envereda e tem colocado mais ou menos as balizas de que, suplantando aquelas 2 horas extras previstas, né, na Constituição e na CLT, já se tem um terreno perigoso para o reconhecimento de uma possível violação de um interesse existencial do trabalhador, na perspectiva da vida de relação e na perspectiva de frustração de projetos de vida. A jurisprudência é isso. Eu fico angustiado com alguns colegas, com alguns doutrinadores, que querem estabelecer para o nosso campo de pesquisa, o campo das ciências humanas, das ciências sociais aplicadas, o mesmo rigor das ciências exatas. Nós somos isso, nós fomos chamados, preparados, temos um estudo específico a respeito disso, para nós termos a sensibilidade e o bom senso de analisar cada caso concreto. Eu sempre respondo para os meus alunos, depende. Depende, eu não tenho como dizer, não esperem isso. Não esperem que se estabeleça que, se existir 14 horas extras por 10 anos, diariamente, existe dano existencial. Alguém vai perguntar, por que 14? Por que não 13? Por que 10 anos? Por que não 7? Esse rigor numérico, essa segurança jurídica, nunca vai ser estabelecida no nosso sistema. Sabe por quê? Porque o nosso campo de reflexão é isso. Vai exigir sempre sensibilidade, vai exigir sempre proporcionalidade, razoabilidade, bom senso. E sempre cada caso concreto vai ter o seu colorido peculiar. A perda de um dedo, para mim, vai significar dificuldades na minha vida privada. Dificuldades ao me assear, dificuldades ao tomar água, dificuldades ao carregar minhas filhas. Mas para um pianista é diferente. E profundamente diferente. Daí o porquê eu ser radicalmente contra a proposta de reforma trabalhista que tarifa a reparabilidade dos danos imateriais. E isso é um absurdo. Nós não temos como fixar prévia e a prioristicamente quanto vale um interesse imaterial. Especialmente quando a proposta é infeliz de usar como parâmetro de valores existenciais o salário do sujeito.
Ou seja, você resguarda o interesse existencial debaixo da batuta do dinheiro. E isso não dá para aceitar. O sistema trabalha bem, o sistema funciona bem. Ele mesmo se explica, daqui a pouquinho eu entro um pouquinho mais nisso. Mas olha como a jurisprudência, veja esse acórdão. Alberto Bresciani, grande ministro, comunicação da escala de trabalho apenas na noite anterior, tornando a jornada de trabalho do empregado totalmente imprevisível, impedido de planejar sua rotina diária, em evidente prejuízo à sua saúde, bem como ao seu convívio social e familiar, já que nunca sabia ao certo em que horário trabalhar. Esse caso era interessante. O cara só sabia a jornada de trabalho na noite anterior. Ele não sabia se ia trabalhar de manhã, nem de tarde, nem de noite, qual era o horário, nada. Durante anos a fio. Vejam, ele vivia para trabalhar. E todo o círculo existencial dele, pessoal, vida privada, íntima, familiar, girava em torno e dependia e era afetado diretamente por essa circunstância. Por uma má gestão do empreendimento. Por uma desorganização grotesca do arranjo do trabalho. Ah, mas não me interessa o que o trabalhador faz dentro do seu quarto. Não me interessa o que o trabalhador faz nos seus momentos de lazer. Não interessa? Será? A Constituição e a responsabilidade civil humanizada não adentram nessas esferas, protegendo-as também, porque são integrantes da dignidade do trabalhador? É evidente que sim. Esse tipo de mentalidade que coisifica o trabalhador, reifica o trabalhador, torna-o apenas um objeto dentro do ambiente de trabalho, precisa ser veementemente refutado. Nós precisamos humanizar as relações de trabalho e aqueles que portam esse tipo de visão precisam refletir a coisa de uma ótica diferente. Eu sempre conto para os meus alunos, lá em Belém nós não temos praia de água salgada, tem de rio, mas 2 horas de Belém tem Salinas, Salinópolis, eu não sei se alguém conhece, que é uma praia lindíssima, né, de mar mesmo. E eu sei que é comum. Em julho, todas as famílias nobres de Belém vão para lá. E carregam consigo suas empregadas domésticas. Eu coloco para os meus alunos, porque eu sei disso. Essas pessoas são levadas sem sequer perguntar se elas podem passar 30 dias direto em outra cidade. Elas não são questionadas se elas têm filhos pequenos, estão amamentando, se o marido concorda dela ficar 30 dias trabalhando. Não existe nenhum questionamento. 30 dias em julho, se prepare e vamos. Pasmem. Tem gente que não paga salário nesse mês. Sabe por quê? Porque ela está desfrutando de um balneário. Gente, não dá. Esse é um exemplo de que a ótica de que o trabalhador é um utensílio, é um móvel que eu mexo e coloco onde eu quero, ao meu bel prazer, pouco importando se ele tem uma vida fora do trabalho, não pode ser aceitado. Isso precisa ser combatido. E eles ficam todos assim porque às vezes os papais e as mamães dele fazem isso. 10 anos sem concessão de férias, o ministro Hugo Sherman, 10 anos sem férias, gente. Férias é reinserção familiar, férias é saúde mental, férias é brincar com o filho, férias é ler livro, férias é ir para a igreja, férias é ir quem gosta de bar, férias é não fazer nada, é direito de não fazer nada se quiser, mas 10 anos sem férias? Dano existencial, jornada extenuante. 2 pontos importantes. A autonomia eu já me antecipei. Eu posso, não sei se eu posso dizer, professor Jorge, 2 minutos. Estou acabando. Eu disse que ele não ia me alertar, mas acabou me alertando. Professor Jorge e eu, em breve, estamos lançando um livro sobre dano existencial. Tá? Eu acho que até estamos esperando sair a reforma, mas vai sair, e nós estamos costurando o entendimento sobre isso. Não há incompatibilidade, não. Porque eu reconheço, não há uma autonomia, e aí aqui eu sigo a linha do professor Nelson Rosenwald. Não há uma autonomia ao dano existencial, uma figura própria em si e por si. Para mim, ele está como um gomo, uma dimensão de um diamante muito interessante que é o dano moral. Eu acho que ele é uma expressão de dano moral, tutelável,
ele amplia a possibilidade de ressarcimento. O dano em ré ipsa, gente, é isso mesmo. Olha, nós vivemos num mundo, processualmente falando, que o juiz não julga só com base em certezas, isso já passou. Nós temos bom senso, nós temos presunção omnes. Agora, eu não concordo com o maniqueísmo de dizer dano existencial é dano em ré ipsa ou tem que ser provado? Depende. Depende do caso. Se o camarada me diz, por exemplo, a mulher ficou infértil porque ela foi sujeita a um elemento químico no ambiente de trabalho. Ela tem 25 anos, acabou de casar, não tem filhos. Pergunto para vocês, eu preciso que ela me prove que ela tinha um projeto existencial de ter filhos? Porque naturalmente é uma presunção, não todos que queiram, mas eu posso presumir, isso é uma presunção omnes. Casado, na idade, sem filhos, fértil, presume-se o desejo de criar família, de projetar uma família. Agora, se um camarada chega comigo num processo e diz, olha, eu sofri um problema no joelho, eu trabalho perfeitamente, só que eu sou o artilheiro do time do bairro. Eu estou privado agora de fazer meus lances interessantes, meus gols bonitos. Ele tem que me provar. Isso ele tem que me provar. Vejam, ele não prova o dano moral, não caio nisso. Ele prova os fatos que permitem eu presumir ou ter segurança de que aspectos da sua existencialidade foram verdadeiramente afetados. É claro que, nesse caso, ele tem que me trazer elementos mínimos que me permitam crer na existência da violação imaterial. E a nossa reforma trabalhista, encerrando, já critiquei a tarifação, a reforma fala em dano existencial, compartilho da mesma preocupação do desembargador, como é dano existencial para empresas, né? Eu sei, vejam, o dano moral para a empresa está sedimentado, a empresa tem nome, a empresa tem marca, a empresa tem sigilo, mas dano existencial, violações de projetos, o camarada vai entrar com uma ação pedindo reparação por dano existencial porque o seu projeto empresarial, o seu empreendedorismo sobrou, frustrou-se. Então ele quer uma reparação porque o trabalhador executou mal suas tarefas. Eu não sei, eu não consigo entender muito isso não. E o tempo útil, tá? Para encerrar, o STJ julgou recentemente que uma pessoa tem direito à reparação por danos morais porque ele ficou 3 horas numa fila de banco, mais do que o tempo. E eu fico pensando, o trabalhador é menos gente que o outro? O consumidor é mais ser humano que o trabalhador? E a reforma trabalhista, veja, o tempo do consumidor, o tempo de quem está no mercado, o tempo de quem tem dinheiro para negociar, ele é válido. Esse tempo é útil e tem que ser reparado. Mas quando a gente fala de trabalhador, é uma dificuldade imensa. A reforma trabalhista vem falando em trabalho intermitente. Ficar à disposição não vai mais ser remunerado, é só o trabalho efetivo. Quer dizer que o tempo dele não vale. O à disposição, um tempo útil colocado para o empregador, não vai mais servir de nada, não tem valia jurídica. O que é isso? Horas in itinere. Quer dizer que o tempo deslocado, porque é interesse do empregador, o local é de difícil acesso, não tem transporte público. Quer dizer que o cara que está num banco, ele não pode ficar 2 horas e o trabalhador pode perder 2, 3 horas da sua vida? O tempo dele tem menos valia que a do consumidor? Eu acho que nós temos que refletir. Refletir para que a gente tenha, no mínimo, uma isonomia. O tempo é útil para qualquer pessoa. O tempo é útil para qualquer ser humano. O trabalhador não pode ser menos que um consumidor. Se verdadeiramente a Constituição precisa ser aplicada no Brasil, as reflexões da ressarcibilidade do imaterial devem proteger o homem em qualquer de seus papéis sociais. E eu encerro, aqui encerrando, com essa reflexão que eu trouxe numa obra, dizendo o seguinte, afinal, se o ordenamento jurídico chega ao ponto de se preocupar com a lesão que impede o crescimento patrimonial, porque não deveria também se aprofundar naqueles eventos que, em específico, geram a frustração do crescimento existencial da pessoa humana, dano emergente, lucro cessante, isso é protegido. Noutros termos, se o impedimento de projetos patrimoniais constitui fato importante para a incidência jurídica ressarcitória, por que cagar d'água não haveria de ocorrer o mesmo quando se está diante do naufrágio de um projeto de vida, do só sobrar de um plano de felicidade interior, do ruir de um sonho de realização pessoal? Afinal, eu deixo para vocês a pergunta, o que é mais importante no direito? As coisas ou as pessoas? Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
Muito bem, após essa outra aula, né, já estou percebendo que teria que estudar muito, viu, sobre esse tema aqui. Fiz um estudo preliminar, mas agora pretendo aperfeiçoar, né, depois de ouvir essas exposições aqui. Como eu disse, a gente nunca sabe nada, né? Bem, aqui eu estou vendo muitos colegas, juízes aqui. Eu queria só um minuto, que o nosso doutor tem que ir embora. Com relação aos nossos juízes, né, que eu estou vendo aqui, eu queria só fazer uma colocação. Ainda dentro da reforma, que eu acho importante, eu não tinha visto isso, mas no artigo 223G, ao tratar da aplicação do dano existencial, eu vou tentar ler rapidamente aqui. Olha o que nós teríamos que fazer, ou teremos que fazer. Teremos que apreciar, o juiz considerará, olha que interessante, a natureza do bem jurídico tutelado, a intensidade do sofrimento da humilhação, a possibilidade de superação física ou psicológica, os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa, as condições em que ocorreu a ofensa ou prejuízo moral, o grau de dolo ou culpa, a ocorrência de retratação espontânea, o esforço efetivo para minimizar a ofensa, o perdão tácito ou expresso, a situação social e econômica das partes envolvidas e o grau de publicidade da ofensa. Enfim, colegas, essa será a nossa situação para aplicarmos, viu? Para fixarmos o valor. Bem, aqui quero ressaltar mais uma vez, né, o meu prazer de estar aqui, né, nesse convívio muito legal aqui pela manhã. Para mim foi excelente. Eu reitero aqui os meus agradecimentos ao nosso presidente pela indicação, à comissão pela ratificação da indicação, e já vamos encerrando e desejar a continuidade aqui, que continuemos com esse tipo de profícuo trabalho que nós tivemos aqui nesse primeiro painel. Muito bem, então vamos agora ouvir o nosso Roberto do cerimonial, por favor.